e vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. Olá, meu nome é Raquel Zerbini Palaro, sou farmacêutica, sou formada há 17 anos pela Unimep. Hoje eu trabalho como coordenadora de estágio da PUC Campinas, do curso de farmácia, e já trabalhei em indústria, na MS e na maternidade de Campinas, que é a área hospitalar, antes de atuar nessa área de educação que eu atuo hoje. O que mais me motiva na minha profissão como farmacêutica é a possibilidade de você ajudar o outro. Isso foi o que sempre me fez gostar dessa área. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Eu fiz o ensino médio no Colégio Técnico FIEC em Indaiatuba. Na época, era diferente do que é hoje. O ensino médio era junto com o colegial, você fazia junto, em 4 anos. Eu fiz noturno porque eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, que foi quando eu entrei no Colégio Técnico. E durante o Colégio Técnico foi que eu descobri o que eu gostava de fazer da vida. Eu comecei a estudar de verdade. Até o Colégio Técnico eu não era uma ótima aluna. Eu nunca fiquei de recuperação, nem reprovei de ano, mas eu não era nem de longe a melhor aluna da sala. No Colégio Técnico, sim. Eu sempre tirava notas ótimas, porque eu descobri o que eu gostava de fazer, que era química. Adorava estudar química. E na química eu me encontrei. E durante a FIEC eu fiz um estágio em uma farmácia de manipulação, que coincidentemente é de uma prima minha. E essa farmácia, assim, foi onde me abriu os olhos que eu podia aplicar a química na farmácia. E onde eu me encontrei de verdade. Então, desde o meu segundo ano da FIEC, né, no meu segundo ano no Colégio Técnico, eu decidi que eu queria fazer farmácia. E aí eu fiz um teste vocacional, só para ter uma certeza maior, assim, do que eu queria fazer. E deu a área da saúde. E deu medicina, enfermagem ou farmácia. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade, ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? Acabando o colégio técnico, eu já decidi prestar a faculdade. Mas como eu disse, o colégio técnico era integrado, então nos últimos anos eu não tinha muita ideia de como seria o vestibular. Porque a gente não focava nas matérias, a gente só tinha química. No último ano era só química. Então eu prestei. Lógico que eu não passei, né? Eu prestei só universidades estaduais e federais na época. Na época na Unicamp não tinha, né, farmácia, então era a USP, eu teria que ir para São Paulo. E daí, como eu não passei logo de início, eu comecei a fazer um cursinho. Eu fiz 6 meses de cursinho. Em julho, a Unimep abriu as inscrições para o vestibular de meio de ano, que seriam para o noturno. Na mesma época, eu passei num concurso público para trabalhar na prefeitura de Indaiatuba. O salário era bom, mas não era na minha área. Mas, de toda forma, eu conseguiria arcar com os meus custos de faculdade. E conversando com os meus pais, a gente definiu que ficar em Piracicaba, indo e voltando todos os dias, seria uma melhor opção, porque eu gastaria menos, né? Só gastaria o ônibus, né? Continuaria morando na casa dos meus pais e conseguiria, com o meu dinheirinho do concurso público, arcar com as minhas despesas, né? De livro, de, enfim, roupa, né? As minhas despesas gerais que a gente tem nessa idade. Então eu comecei a trabalhar. Fiz 6 meses de cursinho e passei super bem na Unimep e desisti do meu sonho de prestar a USP, que seria no final do ano. Porque o que eu coloquei na balança é que eu teria que mudar para São Paulo, porque era integral, e a Unimep era noturna, eu poderia continuar trabalhando durante o dia. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para entrar, para ingressar na universidade, né? Mas não é. Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, a minha família me apoiou na minha escolha. Meu pai um pouco menos, porque ele é advogado, eu sou filha única, né? E isso, para ele, foi um pouco frustrante. Ele gostaria que eu seguisse a carreira dele. Mas minha mãe sempre trabalhou na área da saúde. Minha mãe é educadora e trabalhava com saúde pública. E quando eu escolhi, ela gostou muito da minha escolha, né? Meu pai, depois de um tempo, se
se interessou mais por farmácia e hoje ele me respeita muito, né? Mas na época ele foi um pouquinho contra. Tenho uma tia, um tio e uma prima que são farmacêuticos, né? Que assim, me incentivaram muito, né, no início, e vendo a carreira deles, né, o meu tio ele dá aula na USP, eu sempre olhei pra eles e falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida, né, quero ser igual a eles, então foi um excelente exemplo pra mim no início. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora, como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. Sobre o cursinho, como eu me preparei para entrar na faculdade, foi o seguinte, como eu expliquei que eu fiz o técnico em Química, no último ano eu não tinha matéria, né? História, Geografia, Matemática, enfim, eu não tinha mais essas matérias, era só focado em Química. Eu e mais 3 amigas do técnico resolvemos fazer o cursinho juntas. E a gente estudava muito, a gente estudava de final de semana porque meu objetivo inicial era entrar numa faculdade estadual. Então, inclusive, uma delas acabou entrando na Unimap comigo e as outras 2 entraram em Química mesmo, na UFSCar, né? Então elas continuaram o cursinho até o final do ano inteiro. Eu parei na metade, né? Eu parei em julho, mas a gente estudava muito, muito mesmo. A gente estudava à noite, né? A gente trabalhava, todas trabalhávamos. Então a gente estudava à noite, fazia um cursinho à noite. E como todas nós tínhamos muita dificuldade, né? Porque a gente não teve história, geografia, a gente estudava aos sábados e domingos. Então a gente se reunia e fazia um horário de estudo livre, fora o cursinho, porque para nós funcionava legal assim. E fora isso, também estudava em horários de almoço. Então, almoço, sobrava um minutinho do meu trabalho, eu pegava para fazer uma apostila, ler um livro, estudar alguma coisa do gênero. Então, a minha preparação para a faculdade foi essa. Tanto que na Unimap, que não é uma faculdade tão concorrida, na época eram 13 alunos por vaga, né? 13 candidatos por vaga. Eu passei super bem, né? Eu passei em 9º lugar, então eu fui super bem numa faculdade que não era tão concorrida. Ela era um pouco mais concorrida que as particulares da época, porque ela sempre foi muito mais barata. Então hoje eu trabalho na PUC, né, que é uma faculdade muito mais cara do que a Unimap era na época. Hoje é mais ou menos igual, o preço não varia tanto, mas na época a Unimap ela tinha uma diferença grande em relação à PUC por ser noturno. O noturno a gente pagava bem mais barato. Que legal, que bacana. Bom, e agora, tudo que todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Falando um pouco dos desafios da minha área, né, da área que eu escolhi, eu acho que o farmacêutico ele precisa se manter sempre atualizado. A gente tem hoje milhões de inovações na área de cosmetologia, na área de medicamentos, né, descoberta de novos fármacos. E isso é uma coisa que você não pode parar. A gente está com exemplo agora, Covid-19 aí, e um monte de farmacêutico está lá na pesquisa, tentando achar, né, encontrar um novo medicamento ou uma vacina. Então a gente precisa sempre se manter atualizado. No estágio que eu coordeno, a gente trabalha com pacientes de HIV. E também são pacientes assim que muda sempre, o protocolo de atendimento muda, cada ano você tem uma novidade em medicamento, cada ano você consegue dar um conforto melhor para esse paciente, né? Um medicamento que tenha menos efeitos colaterais. Então, tanto pelos meus pacientes como pelos meus alunos, né? Porque é um estágio, eu me sinto na obrigação de estar sempre estudando. Na obrigação de sempre estar indo em congresso, sempre estar adquirindo conhecimento novo. É muito importante isso. Isso eu acho que faz de você um profissional muito melhor. Graças a Deus eu fiz muitos amigos na faculdade, né? E nesses amigos, né? Nesses amigos que a gente fez, a gente criou um grupo que a gente ajuda mutuamente o outro no quesito de dúvidas, porque farmácia é uma área muito ampla. É uma área que você pode escolher entre análises clínicas, indústria, drogaria, farmácia de manipulação, hospital,
Vendas, eu tenho um amigo que trabalha com vendas de medicamentos ou vendas de equipamentos, né, da área. Sendo uma área tão ampla assim, é muito bom você ter uma rede de amigos, um network bem legal. E uma dica que eu deixo, assim, que eu falo sempre para os meus alunos, eu acho que é uma dica que eu deixo para vocês. Se vocês escolherem farmácia, essa área tão linda, tão maravilhosa que eu escolhi, que eu me encontrei, eu falo para vocês tentarem nos estágios encontrar a área que vocês gostam. Porque como é uma área muito ampla, uma área que te dá a possibilidade de trabalhar com muitas coisas, em muitos lugares diferentes, façam estágio, testem e vejam o que você gosta. Porque eu gostava de indústria, eu achava que indústria seria a minha vida. Fui para a indústria e não foi tudo aquilo que eu imaginava. E então, por isso que eu falo, tentem, escolham a área que vocês... Se vocês já escolheram farmácia, escolham dentro da farmácia a área que vocês mais gostem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa feira de profissões ainda vai trazer muita coisa bacana. Um beijo e tchau!